A paz do Senhor, mais um dia aqui no canal, já agradecendo ao Senhor pela rica oportunidade que Ele nos concede nesta manhã, agradecendo a todos aqueles que vão entrar aí, dê o like, se inscreva, compartilhe. Muitas pessoas que assistem nossos vídeos, elas não são inscritas, mas nos ajudam a fazer a obra, amém? Entre, compartilhe, se inscreva, dê sua opinião, nos ajude nesta manhã a fazer a obra, mostre para ao YouTube, ao aplicativo, que esse conteúdo é relevante para as famílias, para os lares, trazendo resposta para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Vou deixar para a nossa meditação, que fica aqui em 16 de Gênesis, que diz assim: glória a Deus. Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem imputado de gerar entre os pois a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai a mulher de Abraão e Agar e a egípcia. Sua serva deu-lhe por mulher, e Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Abraão é um dos homens mais conhecidos da Bíblia, é os homens que deixaram um legado de fé para a nossa vida, deixou esse legado aí de fé, de perseverança, de esperança para nós, Um homem que esperou 25 anos para ter um filho. Deus disse que daria a descendência de Abraão como o pó da terra. Abraão seria pai de grandes multidões, Deus muda o nome de Abraão, era Abrão, e hoje passa a ser Abraão, que significa pai de multidões. Então, Abraão, ele casou, com Sara, mas ambos não tinham filho, e naquela época era muito comum, os casais, quando não tinham filhos, eles como é que se comprava escravos, comprava as escravas. Então era comum naquela época, quando o homem ele não tinha sua esposa, ele não tinha filho com a sua esposa, e eles compravam uma escrava, E Sara fala com Abraão, para se deitar com essa escrava, para poder ter o filho que eles não tinham. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, o que é que Deus faz, Deus, ele permite aquela situação. Sara, ela passa na frente de Deus, ela faz ali tipo um arrumadinho, Ela, como vê como ela já está velha, já está cansada, ela diz: provavelmente não terei, E a esperança de Sara vai embora. Porém, Abraão abraça ali aquele projeto e não atenta para Deus, não ora a Deus, Simplesmente veio para ele um projeto, e ele simplesmente abraçou, porque era a vontade da sua esposa, da sua senhora. E ali a Bíblia relata que Agar, ela deita com Abraão. Agar vira concubina de Abraão, porque a esposa era Sara. E a Bíblia diz que ela engravida, de um jovem chamado Ismael, engravida desse filho. E quando ela engravida desse filho, o problema começa a se alojar dentro da casa de Abraão. Por quê? Porque quando a gente não espera no tempo de Deus, quando a gente não espera Deus fazer aquilo que Deus quer para fazer, a gente passa na frente, a gente arruma um problema, uma dificuldade. E Sara ali arrumou uma dificuldade para a sua casa. Sara ali arrumou um problema para a sua casa. Por quê? Porque às vezes o tempo faz com que as pessoas entrem em desespero. O tempo acha que Deus não pode cumprir. Tem gente que acha que o tempo invalida a promessa de Deus, O tempo invalida aquilo que Deus prometeu, e não é verdade, A promessa, ela não é invalidada pelo tempo, não tem tempo de validade. Então, Deus ia cumprir de toda forma, Ela disse: eu já sou velha, já não tenho mais costume das mulheres, não tereis mais filho. E ali, pelo desespero de Sara, Sara manda o seu esposo, acasalar ali com a sua serva. E a sua serva agora começa a se achar, Começa a se achar a dona da casa.
né? Agora está com o filho de Abraão no ventre e começa a desprezar sua senhora. E o problema começa a se alojar, o problema começa ali, né? Tem uma contenda, um disse-me-disse ali, dentro da casa de Abraão. E o que é que ela faz, né? Ela aflige essa escrava, né? Ela começa a oprimir essa escrava e a escrava não aguenta a opressão e corre para o deserto. E quando ela corre para o deserto, né? Quando ela chega no deserto, Deus ele manda um anjo para falar com ela e manda ela voltar e se humilhar para a sua senhora. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. Por quê? Porque ela se achou no direito de sua senhora, né? De achar que estava agora com o filho de Abraão e seria a dona da casa, né? Ela não seria a dona da casa, que a dona da casa sempre vai ser Sara, né? Ela esqueceu do modo que ela é escrava, ela esqueceu que ela foi comprada. Ela esqueceu, aleluia, glória a Deus, né? Que ela não era dona de nada, ali ela estava inserida num projeto que ela não queria, que ela não sabia, mas porém ela começou a se achar. Por quê? Porque Deus, ele para dar bênção para nós, Deus para nos abençoar, primeiro ele nos trata. Primeiro ele trata de dentro para fora. Primeiro ele trata o nosso caráter, ele forja o nosso caráter para nós recebermos a promessa. Se a gente receber a promessa sem ser forjado, a tendência é a gente virar o nariz. Tendência a gente achar que pode, que faz, porque nem assim. Por isso que Deus trata com seus servos, com suas servas, de dentro para fora. Forjando o caráter, mostrando que não é da nossa forma, que é do nosso jeito. Mostrando que o jeito é dele, da forma dele, do jeito dele. Deus faz a gente passar por algumas situações, né? Para a gente saber que só Deus pode, só Deus faz. Faz a gente passar por situações adversas, né? Para a gente ter humildade. Deus, ele vê o que é que está no nosso coração. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Capítulo 4, né? 27, que fala, né? Guarda o teu coração, porque Deus procede a saída da vida. Então, Sarai aflige a sua escrava, né? Diz os historiadores que H era uma escrava poliglota, uma escrava cara, era uma escrava que tinha alguns dons, sabia ler, sabia escrever. Então não foi uma escrava barata, foi uma escrava que Sara e Abraão pagou caro por ela. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. É uma escrava, aleluia, que tinha, aleluia, né, que ela tinha estudo, né? Uma pessoa que tinha conhecimento. Então não foi uma escrava barata, foi uma escrava cara, né? Para Abraão e para Sara. E assim ela começou a se achar, né? Começou a se achar. Como é difícil você começar a achar que aquilo que você foi inserido é seu, porque ela era comprada. O A criança que estava no ventre não era dela, quer dizer, ela não tinha vida própria. A vida dela estava na mão dos seus senhores, na mão de Deus. Mas só que quando ela se rebela contra a situação, quando ela começa a querer para si essa criança, ela começa a arrumar um problema, porque essa criança não era dela. Essa criança não era dela e ela também não tinha a vida dela, porque a vida dela já foi comprada. Então, ela estava ali comprada, né? Ela estava ali inserida no projeto que ela não tinha autonomia e não tinha autoridade para poder decidir nada. Ela não podia decidir nada porque ela não tinha autonomia para isso. Porque escravo não tem autonomia, escravo tem que fazer o que o seu senhor manda, escravo tem que fazer o que o seu senhor pede. Escravo é escravo, o escravo não tem autonomia de fala, escravo não tem autonomia de decisão. E foi muito difícil pagar, porque a H agora se viu, né? Com o filho do patrão na barriga, disse, agora a minha vida pode vir a mudar. Porque até então não tinha nada e agora eu tô com o filho né, do patrão na minha barriga e agora eu posso, né, tomar conta da minha vida, né? E quando ela sai fugida, ela acha que pode fugir, né? Fugir do seu senhor e fugir com aquilo que não era dela. E o anjo ela faz com que ela volte, faz com que ela se humilhe, né, a sua senhora, né, e se reconcilie com sua senhora. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. E a Bíblia relata que depois que essa criança nasce, depois de mais ou menos 5 anos depois, né, a Bíblia diz que a criança era jovenzinho, diz que era jovem, diz que era adolescente, hoje vi que era um rapazinho já.
E a Bíblia relata que essa criança, ela aí nasce o filho de Abraão, né? A promessa que Deus fez, e começa uma confusão ali. E o que acontece? Sara manda ela embora, né? E Abraão fica ali muito sentido, Abraão fica muito entristecido com aquela situação, porque Abraão tem que mandar a escrava e seu filho embora. E Deus disse: obedece a tua esposa, não é verdade? Por quê, irmão? Porque tem coisas que é para promessa, né? Tem coisas que não é para o arrumadinho. Apesar que quando ela foge, né, para o deserto, o anjo faz uma promessa que essa criança seria também grande. Essa criança seria também, ia ser inserida no projeto de Deus. A promessa também ia ser para aquela criança, que ele ia ser um bom frecheiro, que ele ia ser muito conhecido. Deus também faz promessa, né? E Deus, ele tem promessa para todo mundo. Louvado e engrandecida é H chegar ali como escrava e sai ali como dona da sua vida, sai ali com o filho de Abraão, quer dizer, foi inserida naquilo que ele não queria, naquilo que não sabia, naquilo que nem passava pela sua cabeça, e Deus abençoou ela, né? Porque ela saiu, né? Quando ela saiu, Abraão só deu um odre e um pão, né? Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, um homem tão rico, podia dar vacas, camelos, né? Podia dar gado, e só deu um odre de pão, um odre e uma sacola de pão. Mas quando Deus quer abençoar, né, ninguém bota a mão, né? E a benção que Deus ia fazer na vida de Agar, né, não ia ser Abraão que ia dar, ia ser Deus que ia dar. E a gente vê ali uma resolução, Deus resolve aquele problema ali na casa de Abraão. E Deus, ele resolve o teu e o meu problema, situações adversas, coisas que a gente não pode resolver, situações que sobrevêm sobre as nossas vidas, situações que você nem queria, mas você entrou. Situações que você não queria entrar, mas terminou entrando por causa de outras pessoas, né? Assim, às vezes você entra em situação por causa de outras pessoas. Você entra em situações que você nem queria, mas alguém bota você no processo, alguém bota você na situação e você não sabe como sair. E Deus, ele entra. Deus, assim como ele entrou na vida de Agar, na vida de Abraão, na vida de Sara, Deus entra na tua vida, na tua casa, resolve teu problema, teu lar, na tua vida, na tua família. Porque tem gente que acha que Deus não pode resolver. Deus não pode resolver se você não crê, se você não quer. Mas se você crê, se você crê, ele resolve, ele entra, ele salva, ele transforma, ele liberta. É o Deus que opera, é o Deus que faz, é o Deus que está conosco. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E ali, Agar foi bem sucedida. E ali, Agar é despedida pelo pai do seu filho Abraão, né? Com odre, com o pão. E ali acaba o pão, acaba a água, e ali ela se afasta do menino para não ver o menino morrer. Né? Porque você está em pleno deserto, mano, com a sacola de pão e um odre de água, vai chegar uma hora que vai acabar. E quando se acaba ali, ela entra em desespero, ela se afasta do menino como uma distância de um tiro de arco, acho que mais ou menos acho que uns 10 metros, né? Bota o menino assim e vai para o outro lado para não ver o menino morrer. Mas ali Deus aparece de novo, né, mostra a ela uma fonte que ela não estava vendo, porque quando a gente está no processo difícil, a gente não vê saída. Quando você está no processo difícil, você não vê, aleluia, glória a Deus, né, nenhuma luz, mas Deus, ele chega e mostra, aleluia, a saída. E ali ela vê uma fonte, né, ela dá água ao menino, né, aleluia. A Bíblia diz que Deus escuta o choro do menino. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. E Deus ali entra numa situação muito difícil. Aquilo que era para a morte, Deus trouxe vida. Aquilo que era para a vergonha, Deus trouxe exaltação. Aquilo que era para choro, Deus trouxe alegria, Deus trouxe graça. Então, aquilo que é para a morte, Deus, ele transforma em vida. Não adianta alguém querer se levantar, não adianta alguém querer ir contra os projetos de Deus, porque os projetos de Deus são prego batido de ponta virada. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ninguém vai impedir, ninguém impediu o que Deus fez na vida de Agar, ninguém impediu o que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Sara. Porque quando é o tempo certo, Deus, ele faz. E ali ela foi bem sucedida, louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. Né? Aleluia, glória a Deus, porque se não fosse Deus, ela morreria no deserto. Deus supriu a necessidade. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor de Agar. E Agar ali, né? Ela foi bem sucedida nos seus projetos. Ali, né? Teve ali a sua fonte,
uma fonte que jorrava, né? E nunca mais ia apagar, nunca mais ia acabar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus abençoe, aleluia, essa reflexão, em nome de Jesus. Deus é aquele que provê, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si, Deus proverá a fonte, Deus proverá, aleluia, a providência. Deus entra onde você não pode entrar, faz o que você não pode fazer. Desde já peço a Ele e agradeço a Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor.